É. Olá, boa noite. A gente tá, bom, para quem tá assistindo, para quem for assistir de dia é boa tarde ou bom dia, né? A gente está começando aqui mais uma entrevista da Causa Operária TV com os nossos candidatos aí do Partido da Causa Operária. Hoje a gente entrevista o companheiro Orlando Andrade, que é candidato a prefeito de Feira de Santana, na Bahia. A gente vai conversar um pouquinho com ele aí sobre a campanha em Feira de Santana, as propostas do partido, o programa do partido, sobre o próprio Orlando, né? E aí, Orlando, beleza? Tudo bom com você? Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Saudações, companheiro Eduardo, e os ouvintes, né? Na verdade, todos todas as pessoas que assistem a COTV, né? A Isso TV aí. da Causa Operária. Ô, Orlando, me fala uma coisa. Você, você é trabalhador dos Correios, né? Você é carteiro? Carteiro, sou um carteiro que trabalha de pedestre e trabalha motorizado também, de moto. Uhum. Passei no concurso em 2011 e desde lá, estou nessa Você labuta tem aí dos participado Correios. aí da categoria desde então, das greves, das atividades aí sindicais aí dos trabalhadores dos Correios? Sim, sim. Desde o início, desde que eu entrei na categoria, eu venho participando das mobilizações, das greves, dos Correios, e o Correio também foi o que me possibilitou eu me aproximar do Partido da Causa Operária, né? Quando que foi? Quando que você entrou no PCO? Então, na greve de 2013, eu conheci uns companheiros da corrente Cientistas em Luta. Daí então a gente se aproximou do partido, começou a conhecer, e logo em 2014, no início de 2014, eu entrei no partido. Legal. Orlando, como é que você, bom, você participou também ativamente da greve desse ano, né, dos Correios aí? Foi uma greve que durou bastante tempo. Aí em Feira de Santana, em Salvador, houve bastantes atividades por parte dos companheiros do Excetistas em Luta, do PCO. Só que a greve acabou sendo traída, né, pela burocracia sindical, pela burocracia aí que está à frente da categoria. Qual que é a avaliação aí dos excetistas em luta, do PCO, a sua avaliação dessa greve dos Correios? Então, a categoria, mesmo sofrendo várias traições dos anos anteriores, do movimento sindical, da burocracia sindical, estava propícia, estava mobilizada, né, com vontade de lutar, com vontade de ir para a batalha, mas a burocracia sindical, que controla a maioria dos sindicatos dos Correios, e a federação dos sindicatos, acabaram traindo a categoria, entregaram a categoria mais uma vez para a empresa, né, para os Correios, junto com o TST, né? Sempre aquela jogadinha ensaiada. Os Correios atacam, o TST cobre a empresa e o sindicato aceita, avaliza, né, todos os ataques. Os Orlando, trabalhadores. fala um pouco do TST aí, porque o TST era para ser um tribunal minimamente imparcial, né? Tribunal Superior do Trabalho, mas, na verdade, todas as greves dos Correios, existe um abuso gigantesco aí de autoridade do TST para acabar com a greve e tirar os direitos dos trabalhadores, né? Isso demonstra o nível da nossa justiça, né? Das nossas leis e a quem atende tudo isso.
o TST deveria ser a Justiça do Trabalho, né? O TST, o Supremo Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho, no geral, ela deveria assegurar os direitos e as garantias dos trabalhadores. E o que a gente vê no TST e nesses tribunais aí é o contrário. Eles são a forma de atacar os trabalhadores. A justiça é uma ferramenta para manter os trabalhadores no controle, e o TST vai nesse sentido. A burocracia sindical também acaba avalizando tudo isso, e os trabalhadores é quem sofre, né? O TST, há muitos anos, vem julgando todas as greves dos Correios, contrária aos próprios trabalhadores, sem aumento salarial, sem nenhuma garantia de direito. Todas as greves elas são consideradas abusivas. O cúmulo dessa greve, e o TST julgou que 80% dos trabalhadores deveriam estar no trabalho. Que greve é essa? Isso não é greve, isso é outra coisa. Porque 80% dos trabalhadores estão trabalhando, então não existe greve. Então, o TST só serve mesmo para atender os interesses da empresa. O problema é que a burocracia sindical, que atua tanto no movimento dos Correios como em outras categorias, elas seguem o acordo e a cartilha do TST e da empresa. A empresa vai lá, protocola, judicializa a luta, vai para o TST, porque ela sabe que no TST ela tem todas as garantias e vantagens, e a burocracia ela acaba vendendo a ilusão do trabalhador que o TST vai resolver os problemas dos trabalhadores. E nos anos anteriores, aí, em todos os anos que a gente vem fazendo essa batalha, a gente vem sendo derrotado justamente porque a burocracia ela joga força no TST, joga força na justiça burguesa, e a empresa sai sempre na vitória. Essa é uma derrota histórica para os trabalhadores dos Correios, abre um precedente de privatização, porque estão destruindo os direitos trabalhistas justamente para facilitar a privatização. Não, E aí também tem uma justamente outra disso. questão. Não, termina. Pode terminar. Também tem uma outra questão. Esse precedente não é só para os trabalhadores dos Correios, é para todo o serviço público, né? E, de conjunto, todos os trabalhadores. Porque a gente tem que analisar da seguinte forma. Quando eles atacam a classe trabalhadora, eles não atacam uma categoria ou outra categoria, mas na lógica é um ataque a todos os trabalhadores. O Orlando, e esses ataques aí estão sendo implementados pelo governo Bolsonaro, né? Assim, de uma maneira muito brutal. E o PCO tem aí como um dos principais pontos de seu programa atual a luta pela derrubada do Bolsonaro, né? Pelo fora Bolsonaro. E essa daí é a principal palavra de ordem que o PCO está levando para essas eleições, né? Inclusive nas campanhas por todo o Brasil. Sua campanha não é exceção, né? Como que tem sido aí a sua campanha, principalmente com relação às entrevistas que você tem dado, aos debates que você tem participado ou não, né? Que você também tem sido vítima aí de uma censura nos debates, assim como os candidatos do PCO em vários lugares. Mas fala um pouco aí sobre a atividade de campanha aí em Feira de Santana. Então, a questão eleitoral, eles estão manipulando toda a situação, né? Não tem debates, estão evitando todo tipo de debate, e o mínimo de debate que tem, a gente não é convidado. Amanhã mesmo vai ter um debate na TV pública aqui do Estado, que é externo, né? O Estado é controlado pelo PT,
E a TV pública, a TVE, né, TV Educadora da Bahia, ela vai fazer o debate e não convidou a gente do PCO, mesmo daqui de Feira, a mesma coisa aconteceu em Salvador, com o companheiro Rodrigo, né? E o PCO é o único partido que não foi convidado? O único partido, da mesma forma, Salvador, PSOL, PT, partidos de direita, aí, todo mundo está convidado. Agora, fora essa questão do cerceamento da mídia e até do cerceamento, né, do tempo de TV, que a gente não tem, tudo isso é para esconder a política do PCO. E isso não é à toa. Sabe por que não é à toa? Porque quando a gente vai para a rua e a gente chama o Fora Bolsonaro, velho, não tem quem não se aproxime, não pergunte e não queira saber. Ó, essa questão de dizer que o Bolsonaro ele tem 40, 30%, 50%, isso é balela. Com a maioria da população isso não acontece. Ontem a gente foi num residencial Minha Casa Minha Vida aqui em Feira de Santana e não houve rejeição. É um negócio assim bem doido quando a gente fala, ó, a gente está lutando por fora Bolsonaro, a gente quer garantir os direitos democráticos do ex-presidente Lula, ser candidato em 2022. Estamos organizando os trabalhadores, é coisa de doido, o pessoal se aproxima, o pessoal quer saber, a recepção é muito boa, tanto nas feiras, nas panfletagens no centro da cidade, aproxima muita gente, as pessoas querem conhecer, quer saber por quê, que a gente tem uma posição diferente. A nossa política, ela é bem aceita, ela é bem ouvida, ela é entendida pela maioria da população. Então, um dos fatores que fazem eles tentar excluir a gente de todas as formas é justamente isso. Um detalhe também é a tentativa do TSE, dos TREs, de todos os lugares, não só daqui, que a nossa chapa foi indeferida, mas a gente vem acompanhando os companheiros de todos os outros estados aí, e estão indeferindo a chapa de tudo quanto é lugar. Não é à toa, é porque a nossa política ela tem uma capacidade, ela tem uma capacidade de chegar ao trabalhador, né? Às pessoas mais sofridas, porque é uma política de verdade, não é uma política baseada em uma ilusão, né? É uma política baseada na luta real, no cotidiano, no dia a dia das pessoas. E isso para as pessoas é bastante importante. Por que a sua candidatura foi indeferida, Orlando? Alegaram um monte de coisa. Primeiro, que um negócio ridículo. Alegaram a documentação. Que a gente mandou a documentação. Alegaram a documentação do hack. O hack é um documento, sendo que a gente entregou o hack. E aí, no mesmo documento, eles alegam também que é como se o PCO fizesse uma manobra dentro dos prazos legais. Só que o prazo é legal. Se a lei te garante esse prazo, por que você não pode fazer? Não, eles interpretaram que a gente burlou o prazo legal. Outra coisa, alegaram que a gente não prestou conta em 2018, que também é outra coisa ridícula. E a gente tem a prestação, o companheiro aí do jurídico, Juliano, comprovou a nossa prestação de contas e demonstrando que não tem nada de legal e errado. Primeiro que já é um absurdo, né? Eles colocam tanta barreira para impedir toda a população de participar, o pessoal mais pobre. Porque se você não tiver uma máquina e muito dinheiro para participar da eleição, muito difícil. O partido tem que ser um partido de operário mesmo, um partido de luta e aguerrido para manter as candidaturas como a nossa. Porque, por outro lado, é muito dinheiro que é gasto, é muito dinheiro com advogado, é muito dinheiro com contador, é dinheiro com tudo, assessor e marqueteiro, e tanta coisa
que os valores ficam exorbitantes, que a gente nem tem a capacidade de mensurar isso. Agora, então, tudo isso é com um único e simples objetivo: afastar a classe trabalhadora da decisão política, das decisões, afastar a classe trabalhadora dos partidos. Então, o objetivo claro da eleição antidemocrática, de estabelecer só 2 ou 3 partidos diretamente ligados aos empresários e à grande burguesia. O PCO entrou, né, a sua candidatura entrou com recurso, não entrou? Claro, entramos com recurso. Em algumas entrevistas, cabe salientar que, antes de a gente saber que já tinha sido deferida a candidatura, a mídia burguesa aqui já espalhava para todos os cantos que nossa candidatura estava indeferida. E aí a gente vê como a mídia funciona, né? Como a mídia burguesa funciona. Não cede espaço para a gente, não fala da nossa candidatura, ignora como se não existisse, de desconsiderar, desmobilizar a nossa candidatura, o nosso programa, as nossas defesas. Eles se aproveitam do momento e espalham de todas as formas que não íamos participar mais, que estávamos fora, que nossa candidatura foi indeferida. Isso explodiu em Feira de Santana de uma forma que nem pólvora. Mas, por outro lado, nós do Partido da Causa Operária recorremos, estamos na luta aí, não vamos desistir, vamos levar nossa candidatura até o fim, apresentar nosso programa. A gente não tem ilusão eleitoral também, não vamos imaginar que estou aqui em Santana e nenhum vereador, até porque a gente sabe da manipulação eleitoral, do controle total da eleição pela burguesia, mas defendemos e exigimos nosso direito de fazer campanha, de estar nas ruas, de explicar às pessoas que a eleição é antidemocrática, explicar às pessoas que o voto por si só não resolve nada, mas que é necessário as pessoas se organizarem nos seus locais de trabalho, nos seus locais de moradia, e essa é a única alternativa da classe trabalhadora para defender os seus direitos. O PCO vai continuar em campanha normalmente, então, né? Já estamos em campanha normalmente. Então, estamos desde sexta-feira que abriram os processos, mas desde sexta-feira, na verdade, ampliamos o nosso trabalho nas ruas, nos bairros operários, nos bairros populares, nos bairros Minha Casa Minha Vida, nos condomínios Minha Casa Minha Vida, que é o povo mais pobre, nos distritos aqui, que é um lugar mais afastado, setores rurais que têm maiores dificuldades de transporte, de emprego, de condição de vida. E a gente está indo lá para esses lugares para conversar com as pessoas, explicar, apresentar nosso programa, explicar o nosso programa, convidar as pessoas para conhecer o Partido da Causa Operária. E é isso. Na verdade, esse indeferimento foi um gás a mais na nossa campanha. Orlando, como é que está a situação da população de Feira de Santana com essa crise econômica gigantesca e também a crise do coronavírus? Então, Feira de Santana é uma cidade comercial. E todo mundo até brinca, faz esse trocadilho, que na verdade não é um trocadilho. A cidade ela nasceu de uma feira, até por isso o nome da cidade é Feira, né? Feira de Santana. Ela nasceu de uma feira popular. Até os anos 70, essa feira popular ela se concentrava na principal rua da cidade. Depois essa feira foi deslocada para um CEASA, que a gente chama de centro de abastecimento,
que é perto do centro da cidade também. Isso quando a cidade era muito pequena. A cidade hoje cresceu muito. E hoje, a prefeitura, o governo atual, que é um governo ligado ao DEM e ao MDB, estão atacando os comerciantes, os ambulantes. Há um shopping popular, que na verdade não tem nada de popular, é um shopping que é o ambulante que tinha seu lugarzinho lá para trabalhar no centro da cidade, foi retirado para fazer uma higienização social no centro e colocado em um lugar porque ele vai pagar aluguel, porque ele vai pagar taxa de condomínio sem condição nenhuma, sendo que era um local público e foi entregue ao setor privado. Isso é um ataque brutal em meio à pandemia que já assola a grande maioria dos trabalhadores em Feira de Santana. Muita gente desempregada, muita gente sem ter como ganhar dinheiro, e aí as pessoas recorrem para o mercado informal, para vender suas mercadorias, vender seu lanche, roupa, qualquer tipo de coisa. E o que é que o governo municipal, o governo local faz? Ataca diretamente os trabalhadores. Isso é absurdo. A gente está lutando contra isso aqui. E não só isso, né? E a pandemia aqui agravou a economia municipal. Primeiro, que é um caso, que é um negócio que é importante salientar, Feira de Santana foi o primeiro caso de coronavírus no norte e nordeste, no nordeste, acho que do norte e nordeste. E o município não fez nada, a prefeitura não fez nada. A única coisa que a prefeitura fez foi reativar um hospital particular, para fazer um hospital de campanha, mas que, na verdade, só serviu para encher de dinheiro o dono do hospital, né? Porque o hospital de campanha não funciona direito e o povo está aí morrendo, se não de coronavírus, de fome, né? Que é um negócio absurdo. Como é que o PCO propõe resolver essa situação aí de uma crise econômica, desemprego e população morrendo aí de doença de coronavírus sem ter assistência médica? Primeiro, a gente tem que acabar com esse negócio aqui, né? Tem a questão de entregar a saúde ao setor privado, como foi o caso, como eu já falei agora, do hospital de campanha, mas não é só hospital de campanha, todo o dinheiro do SUS, a grande maioria do dinheiro voltado do SUS é voltado para o setor privado, 60% do dinheiro que é gasto aqui na saúde pública vai para empresas privadas, que é um absurdo. Defendemos a estatização de toda a saúde, estatizar os laboratórios, as clínicas e tudo que é privado e usa o dinheiro, né? Rouba o dinheiro do SUS, na verdade. Retira o dinheiro do SUS para o bolso dos patrões. Por outro lado, a questão econômica, a gente defende aqui em Feira de Santana a liberdade de todo mundo vender seu emprego. Se o município não garante emprego, tem que garantir o direito do trabalhador sobreviver. Entendeu? Então, é nesse sentido que a gente propõe. Outra coisa aqui, o sistema de transporte aqui é caótico. Não atende a mínima necessidade da população, da classe trabalhadora. E, por outro lado, o município ele investe, gasta muito dinheiro perseguindo os trabalhadores do transporte alternativo, que é comumente chamado aqui de ligeirinho, que as pessoas desempregadas e vê a possibilidade de ganhar um dinheiro transportando os trabalhadores que não têm ônibus, os ônibus estão lotados, reduziram a frota de ônibus aqui, e aí o município, para favorecer a empresa de ônibus, a máfia do transporte, eles estão perseguindo os trabalhadores aqui do transporte alternativo. E a gente é totalmente contra, né?
a perseguição de qualquer forma de trabalho, né? Se o cara quer trabalhar, se ele não tem como sobreviver, se a pessoa não tem outra alternativa, se o Estado não consegue dar uma oportunidade, lógico, a pessoa que está vendendo uma mercadoria ou outra, a pessoa que está fazendo um transporte alternativo e até considerado ilegal, que é um absurdo, ele não quer estar nessa condição, não quer estar fugindo da polícia, fugindo do RAPA, fugindo da Secretaria de Transporte Municipal. Ele quer ter dignidade. Então, a gente propõe que, se o município ele não consegue estabelecer essa possibilidade de emprego das pessoas, ele tem que, pelo menos, permitir que todo mundo tenha uma forma de sobreviver e não perseguir só para beneficiar empresários, a máfia do transporte público, os grandes empresários comerciais no centro da cidade. Ô, Orlando, você falou aí da polícia, né? Você falou do desemprego, questão do desemprego, e falou bastante do transporte. A gente tem 3 minutos para terminar a entrevista, então vamos fazer assim: eu vou perguntar sobre cada um desses 3 temas aí, e você responde em 1 minuto qual que é o que o pessoal propõe para resolver isso daí. O transporte público, sem ônibus, tanto em Feira de Santana como no Brasil inteiro, né? Qual que é o programa do PCO para a questão do transporte público? Então, o negócio do transporte público é municipalizar todo o setor, né? Tem que entregar o setor ao próprio município, não deixar na mão da máfia do transporte. Isso aí não tem condições. E se o transporte alternativo, aqui a gente chama de ligeirinho, em outros lugares chamam de pirueiros, tem que ser liberado, tem que dar liberdade para as pessoas transportarem as outras. Até porque, se tem gente, se tem gente procurando, é porque não é possível, é porque como é que fala? Está faltando, o suporte não é adequado, a qualidade, o serviço não está sendo atendido da melhor forma. E por que não é enriquecer patrão? Não é à toa aqui, tanto aqui em Feira de Santana, quanto em todos os municípios do país, em plena pandemia, reduziram as frotas de ônibus, as empresas reduziram as frotas de ônibus. Tem que aumentar a frota de ônibus, né? Agora, sobre a questão da polícia que você falou, qual que é o programa do PCO com relação à polícia? Não, o PCO é totalmente contra ao genocídio, né, que a polícia causa. Então, tanto a Guarda Municipal aqui em Feira tem e é armada, e persegue trabalhador e o povo pobre, quanto a PM, né? Defendemos a dissolução de toda forma de repressão policial. Então, aí vai tanto da PM, que é do governo do estado, quanto da Guarda Municipal aqui também, que é outro mecanismo opressor, que oprime os trabalhadores, que persegue camelô, que persegue vendedores ambulantes, que persegue todos os mais pobres. E é isso. E, por outro lado, no lugar disso, a gente defende formar conselhos de autodefesa, né? Locais, nos bairros, a própria população se defender, ter o direito de se defender. A própria população tem o direito de se armar, tem o direito de se defender justamente contra o Estado burguês, né? Que tem o monopólio da violência e persegue o povo mais pobre. Tá. Aí você falou aí do desemprego. O PCO tem uma proposta com relação à jornada de trabalho, ao salário mínimo? Sim, também. Importante salientar. Boa pergunta, porque defendemos a redução da jornada de trabalho para 35 horas, o escalonamento, né, que seria turnos, então 6 horas diárias, 35 horas semanais, e nesse sentido reduzir a jornada de trabalho para garantir mais emprego, né? Trabalhar menos para que todos tenham o direito de trabalhar. E também defendemos o salário mínimo vital de R$ 5.000,
E uma discussão aqui entre algumas pessoas me falaram, mas não, vocês falam isso é impossível, porque a micro e pequena empresa, os microempresários não vão conseguir sustentar. Não, a gente não é que a gente é contra a micro e pequeno empresário, mas a gente não vai ficar pensando no micro ou no pequeno empresário, se a empresa dele vai se sustentar ou não, sendo que o povo está morrendo de fome. O mais importante é a população, a grande maioria da população. Reduzir a taxa de lucro dos empresários para que todo mundo tenha direito de comer. Eu acho que é isso. Muito bom aí, companheiro Orlando Andrade, candidato do Partido da Causa Operária à Prefeitura de Feira de Santana. Valeu pela entrevista, valeu a todo mundo que acompanhou essa entrevista aqui. Lembre-se de curtir a entrevista e compartilhar também nas suas redes sociais. Muito obrigado, companheiro. Boa campanha para você. Até mais, pessoal.